Na década de 1960, a ideia que um jato poderia decolar e pousar verticalmente não era mais matéria de ficção científica, e evitar que os jatos precisassem de pistas iria revolucionar seu uso. Enquanto os britânicos lideraram o caminho com o primeiro Jump Jet Fighter, a Alemanha decidiu construir algo ainda mais ambicioso: o primeiro transporte vertical a jato do mundo, combinando a velocidade e o alcance de um jato com mais poder de elevação do que qualquer helicóptero no mundo. Este era o avião que iria revolucionar a Força Aérea da Alemanha, uma máquina verdadeiramente versátil que poderia até redefinir as viagens aéreas. Mas desenvolver o primeiro transporte VTOL do mundo estaria repleto de desafios técnicos. Chama-se decolagem e pouso vertical, ou VTOL, e conseguir um jato para fazer isso provaria ser um dos desafios mais difíceis da história da aviação. Sem movimento para frente, as asas de um avião não poderiam gerar nenhuma sustentação, e isso significa que um jato VTOL deve depender inteiramente de seus motores para decolar, direcionando o impulso para baixo. Mas obter energia suficiente para decolar verticalmente é apenas parte do desafio. O impulso do jato também deve manter a aeronave estável e orientada, porque os controles convencionais de superfícies não são capazes de controlar a aeronave, e um jato VTOL ainda precisa voar como um jato convencional plano. E uma abordagem é usar o elevador dedicado a jatos para decolar e um jato separado para um voo direto convencional. Outra abordagem é desenvolver um motor que pode fazer as duas coisas, empurrando para baixo para a elevação vertical e para trás para um voo de frente. Uma terceira maneira é combinar jatos de elevação dedicados a impulso vetorial. Esses foram os enormes desafios da engenharia, mas ao longo da década de 1960, vários países lançaram programas de desenvolvimento a jatos VTOL, porque liberar os jatos da necessidade de pistas poderia fazer toda a diferença no próximo grande conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial, um campo gramado era praticamente tudo o que as aeronaves militares precisavam para decolar. Campos de grama são difíceis de destruir e fáceis para substituir, e um combate da Segunda Guerra Mundial precisava apenas de algumas centenas de metros dele. Mas um pouco mais de uma década tudo mudou, porque os aviões a jato precisavam de milhares de pés de pistas de concreto para decolar, criando uma vulnerabilidade estratégica. Nas horas de abertura de um conflito, as pistas seriam os primeiros alvos e sua destruição tornaria toda uma força aérea inoperável. Durante a Guerra Fria, em nenhum lugar essa vulnerabilidade estava mais aparente do que na Alemanha Ocidental, onde a maioria das bases aéreas ficava a apenas algumas centenas de quilômetros dos países do bloco soviético. Mas os jatos VTOL poderiam operar sem pistas, e para a Alemanha Ocidental, a tecnologia parecia como uma solução perfeita. Como as aeronaves poderiam estar estacionadas em todo o país, longe de ameaças, mantendo escondido sob a cobertura de florestas ou dentro de edifícios, as aeronaves poderiam até usar a rede rodoviária Autobahn do país. Em 1960, a Alemanha Ocidental decidiu construir um para a Força Aérea, utilizando da tecnologia, começando com o desenvolvimento de um caça supersônico com motores a jato articulados, exclusivos nas pontas das asas. Um ano depois, também começaram os trabalhos de caça do VTOL, e o fundamental para apoiar essas aeronaves no campo seria um transporte a jato, um avião que poderia entregar suprimentos e pessoas para bases operacionais remotas avançadas. E em 1962, o construtor de aeronaves da Alemanha Ocidental, Doni, recebeu o enorme desafio de desenvolvê-lo. E fazer um jato decolar verticalmente foi difícil o suficiente. Um transporte VTOL também precisaria levantar várias toneladas de carga, e para fazer isso, os engenheiros precisariam desenvolver tudo, desde novos sistemas de controle de voo, layouts de controle e até a aviônica. Este é o Doni Do-31, o único transporte vertical a jato do mundo, usando o poder combinado de 2 impulsos vetoriais turbofans e 8 jatos de sustentação em cápsulas nas pontas das asas. O Do-31 poderia gerar incríveis 65 libras de empuxo, mais poder de elevação vertical do que qualquer helicóptero do mundo. E para manter a aeronave estável,
os engenheiros desenvolveram um avançado sistema de controle de voo computadorizado. Trabalhando em torno dos limites da tecnologia de 1960, com um inovador computador híbrido, parcialmente digital e parcialmente analógico, em voo direto, os jatos de sustentação seriam desligados e o Do-31 voaria como um avião convencional e poderia atingir velocidades de até 700 km por hora e transportar 36 soldados totalmente equipados ou quase 6 toneladas de carga. Uma combinação sem precedentes de velocidade, alcance e capacidade de elevação. Mas ainda estaria repleto de desafios técnicos. O Dornier levou quase 5 anos para desenvolver as tecnologias do Do-31, mas em 1967 a confiança na aeronave era crescente e logo os voos de teste provaram que o transporte a jato na Alemanha era mais do que capaz de cumprir sua missão de design. E à medida que o Dornier se aproximava de uma primeira versão, alguns até viram o potencial da tecnologia de elevação a jato vertical para revolucionar o comércio da aviação. Como os aviões VTOL operariam a partir de helipontos, talvez voariam até diretamente dos telhados dos edifícios. Mas as viagens em jato VTOL teriam que esperar. À medida que a década de 1960 chegava ao fim, a Guerra Fria evoluiu para uma nova fase. Uma guerra com a União Soviética parecia agora muito mais provável e parou o desenvolvimento de jatos VTOL. E fazer um jato decolar com segurança a partir da terra, verticalmente, provou ser muito mais desafiador e perigoso do que inicialmente previsto. Em 1968, estava claro que o VTOL da Alemanha não iria atingir seus objetivos de projeto, e com o aumento dos custos de desenvolvimento, o programa foi cancelado. E isso colocou em dúvida o futuro do Do-31. Mais do que tudo, a Alemanha Ocidental precisava de dinheiro para ajudar a arcar com os custos de desenvolvimento. E por mais que o Dornier conseguiu chamar a atenção da indústria militar aeroespacial dos Estados Unidos, as parcerias nunca se materializaram. Como outros jatos VTOL, o Do-31 teve sérios problemas e limitações. Claro, seus 10 jatos poderiam levantar mais peso do que qualquer helicóptero do mundo. Muito do que eles estavam realmente levantando era o próprio peso da aeronave, 10 motores a jato e o combustível necessário para manter todos eles rodando tornaram o Do-31 incrivelmente complexo e pesado. E o barulho teria sido um obstáculo para qualquer aplicação civil. Dornier tentou impressionar multidões na edição de 1969, no Show Aéreo de Paris, voando ao lado do jato Harry Jump, da Grã-Bretanha, em uma exibição aérea coordenada. Dos muitos projetos do VTOL lançados nas décadas de 1950 e 60, a maioria terminaria em fracasso, dando o fim à maioria dos projetos VTOL do planeta.